nosso nome é Marco Aurélio e nós estamos aqui para tratar hoje de um tema e queremos até interagir com vocês, aqueles que querem, claro, sobre um assunto chamado reversão de militares estaduais. Porque existe muita dúvida em sala de aula, existe muita dúvida com professores e às vezes eles até nos procuram e nós vamos hoje tentar nessa live, tentar esclarecer essa dúvida. Porque logo no artigo 6º do nosso estatuto, ele vai falar de uma coisa chamada convocação. Quando ele trata da convocação, ele vai dizer que os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados ou designados para o serviço ativo. Ou seja, então você vê que a questão da reversão é militar que já se encontra desligado do serviço ativo e ele está fazendo o quê? Voltando ao serviço ativo. Só que você não pode ver esse artigo de forma isolada. Então, você tem que ter conhecimento de vários outros artigos. Exemplo, o artigo 6º, tu tem que combinar ele com o artigo 184, você vai ter que combinar ele com o artigo 185 e vai ter que combinar com o artigo 186 e também com o artigo 174. Aí, professor, por que eu vou ter que ter conhecimento de tantos artigos? Ora, porque o artigo 6º ele apenas vai tratar o tema de uma forma genérica. Ele vai dizer que o militar estadual da reserva remunerada pode ser convocado ou designado. Então vem a primeira dúvida, peraí professor, convocado e designado, todos eles são voluntários? Todos eles voltam ou então não são voluntários? Então veja, nos últimos eventos, agora do mês de janeiro, nós tivemos uma lei e um decreto regulamentador que tratou da reversão dos militares estaduais e por convocação. Ora, a convocação, ela não se dá de forma voluntária. A convocação, ela se dá em situações extravagantes, extraordinárias, anormais da vida. Então, em janeiro nós tivemos aqui no Ceará uma convocação por necessidade do serviço, necessidade da segurança pública. Então, nesse caso, o legislador teve que se empregar do artigo 6º, o caput logo, juntamente com o artigo 184, pois a convocação do artigo 184 se complementa com a do 6º e vai trazer o quê? Convocação ex officio. Ou seja, se eu estiver na reserva remunerada, eu não tenho como dizer volto ou não volto. Para vocês terem uma ideia de como é cogente essa situação, eu nem sequer preciso passar por uma inspeção de saúde prévia. Simplesmente eu sou convocado e me apresento ao quartel. Caso eu esteja com alguma doença incapacitante, ainda que temporária, então eu sou apresentado à junta médica e a junta médica diz se eu tenho ou não condição de ser revertido, mas convocado eu sou. Então eu sou convocado e lá eu me apresento para saber se tenho condição de ser revertido. Se houver a reversão, eu volto para o serviço ativo. Terei os mesmos direitos? Sim, eu terei o mesmo direito. Daí, dando continuidade, nós estávamos falando do artigo 6º, que tratava da convocação e da designação de militares estaduais. Nós falamos que a convocação ela é cogente. A convocação, eu não tenho opção, eu não sou voluntário. A convocação, eu sou chamado em situações extraordinárias. Então, tanto é que eu nem sequer preciso fazer uma inspeção de saúde prévia. Sou chamado, me apresento no quartel. Se eu tiver problema de saúde, sou apresentado à junta e a junta diz se eu devo ou não ser revertido por ato do governador do estado. Isso não é ato do comandante-geral, é um ato do governador do estado. A segunda parte do artigo 6º é a que trata da designação de militares estaduais. Então essa designação que ele começa a tratar no 6º, ele conclui nos artigos 185 e 186. A designação do 185 ela é exatamente aquela prevista na segunda parte do 6º. Ou seja, quando a corporação precisa do conhecimento técnico do militar estadual, ou quando naquele momento eu não tenho no serviço ativo ninguém que possa exercer a função vaga naquele momento. Esse é o artigo 185. Você vê que a redação é exatamente a segunda parte do artigo 6º. E vem ainda um terceiro tipo de designação, que seria a designação para o Batalhão de Segurança Patrimonial. Ou seja, nesse caso, você volta não para a segurança pública,
você está voltando para a segurança patrimonial de próprios do Estado. Existe uma diferença você reverter para o serviço ativo, e existe uma diferença de para a segurança patrimonial. Para a segurança patrimonial, nós temos o batalhão na Filomeno Gomes, ali próximo à Marinha do Brasil, aonde estão lotados os militares que revertem para o batalhão de segurança patrimonial, nos termos do artigo 186. Observação: tanto as designações, ou por seu conhecimento técnico, ou porque falta alguém com capacidade para assumir a função, ou porque você vai para a segurança patrimonial, você tem que ser voluntário, item 1. E segundo, você tem que passar por uma inspeção de saúde prévia. Repetindo, convocação não precisa passar por saúde prévia e você não é voluntário. Designação, você além de ser voluntário tem que fazer exame médico antes. Professor, então essa questão do artigo 174 que o senhor falou. O artigo 174 é que ele vai dizer que o militar estadual pode ser revertido ao serviço ativo. Então nessa situação, essa reversão do artigo 174, ela é ainda mais abrangente. Porque tanto você volta...